porque a gente parou no verso 19. Então, Efésios, capítulo 2, verso 19, a gente vai concluir hoje. E se der, a gente entra no capítulo 3, mas eu não sei, eu acho pouco provável. Você já deu a questão de Romanos? Não. Se eu já dei aula sobre Romanos, não. Não. Tá. Essa é uma boa sugestão, assim, para o futuro. E provavelmente levaria um ano inteiro. Levaria um ano inteiro. São 16 capítulos. É, muita gente. Oi. Oi, Davi. Perguntou alguma coisa? Não, eu tô achando bom. 2, 19. Efésios. Tem algum barulho aí? Ah, tem alguém com... Tem alguém... Aninha, eu só desativei um som do seu outro. Efésios, capítulo 2, verso 19. 9 e 7 da manhã. Vou fazer a leitura, uma oração e a gente começa. Todos abriram? Efésios 2. Vamos ler do 19 até o 22. Então diz assim, verso 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito Santo. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um dia do Senhor, mais um domingo em que a gente se reúne aqui juntos para estudar a Tua Palavra. Nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso com as nossas vidas, Senhor, e tem nos livrado de muito mal. O Senhor tem nos atraído a Ti, a Tua Palavra. O Senhor tem nos feito cada vez mais afeiçoados, Senhor, às Tuas verdades, ao Teu reino, a todas as promessas que o Senhor Jesus fez à Sua igreja. E por isso nós somos muito gratos, pois isso não é mérito nosso, não é por causa da nossa índole, do nosso caráter, mas por causa da Tua obra. Pedimos que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, os irmãos que não puderam comparecer, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, que a gente possa construir, assim como a gente leu agora, que a gente possa construir e ser construídos por Ti, Senhor, como esse edifício, que vai subindo, subindo, e cujos fundamentos estão firmes em Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, na semana passada, a gente chegou até o verso 18, vimos todo aquele trecho em que o apóstolo Paulo fala sobre a grande rivalidade, inimizade, indiferença que havia entre o povo judeu e todos os demais povos, aos quais a Bíblia chama de gentios. Independente da raça, da etnia, da nação, aquele que é gentio é simplesmente o que não é judeu. E o judeu tinha um grande preconceito com relação àqueles que não faziam parte do povo da promessa. E a gente viu que a obra que Deus realizou nos judeus, em muitos aspectos, foi fazer com que essa barreira fosse destruída do preconceito. E que desses dois extremos, que é muito evidente que o apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira expansiva sobre o assunto, ele começa falando sobre o povo, os gentios, mas a gente percebe que ele está falando especificamente sobre uma nova humanidade, uma nova criatura, uma pessoa que nasceu de novo, né? Recebeu um novo entendimento, novas afeições, uma nova forma de conviver com os demais. E quando ele diz que essa barreira de inimizade foi destruída, ele está claramente dizendo que o ser humano em Cristo, ele é capaz de viver em paz. Ele é capaz de viver em paz com o seu próximo. Ele não vai ser uma pessoa inclinada à guerra, mas vai ser, como Jesus disse no Sermão do Monte, o pacificador. Então a gente percebeu que tudo isso está fundamentado na cruz, na morte de Jesus, no poder
que ele exerceu na cruz, que o Pai exerceu sobre ele, punindo os pecados dos seres humanos, e na preciosidade do sangue dele que foi derramado. Tudo isso o apóstolo Paulo fala com a gente. E o apóstolo Paulo conclui dizendo que através disso o ser humano pode ter paz. Paz verdadeira, essa paz que excede todo entendimento. O principal problema, disse Martin Lloyd Jones uma vez, do ser humano é que ele não tem paz. Ele não tem paz com Deus e ele não tem paz com o seu próximo. E Martin Lloyd Jones disse que esse era o principal motivo do ser humano não conseguir viver em paz com o seu semelhante e sempre viver buscando guerras, começando guerras por motivos fúteis, sendo incapaz de conviver com seu vizinho, de conviver com a sua esposa, com seu marido, de se dar bem com os filhos. E Martin Lloyd Jones disse que o evangelho ele vem para reorganizar esse nosso interior que se encontra aflito, perturbado, ansioso. E depois desse problema tendo sido resolvido, a gente consegue lidar bem com o nosso próximo. E é verdade. Então a gente passa hoje para o verso 19. Aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta uma analogia fantástica para a gente entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E de uma maneira geral, em toda a igreja. Mas antes disso, antes de usar essa metáfora, essa analogia do edifício, ele diz que os efésios não eram mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, uma coisa é a Bíblia dizer que o cristão é um peregrino. Ele está vivendo essa vida como uma jornada de volta para casa. Ele está vivendo aquela história do Frodo, do Sam, do Senhor dos Anéis. Uma viagem cheia de perigos, de tribulações, e desejoso de concluir essa viagem e retornar ao The Shire. E nesse sentido, como escreveu John Bunyan no seu famoso livro Peregrino, todos nós estamos nessa jornada. O nosso lar não é esse. A nossa família, a qual nós vamos conviver por toda a eternidade, ela não está aqui. Ela se encontra num outro lugar. E o reino que Deus tem preparado para nós é chamado de novos céus e nova terra, uma Jerusalém celestial. Então, nesse sentido, todos nós somos peregrinos. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o fato deles não serem mais estrangeiros e peregrinos com relação à aliança que Deus fez com o povo judeu, as promessas, a entrega da lei, todos aqueles eventos de libertação, de proteção, de livramento, de vitória que Deus fez com o povo israelita, com o povo de Judá. Então, nesse sentido, os gentios eles foram aproximados. Agora eles fazem parte do povo ao qual essas promessas foram feitas. E eles não devem mais se enxergar como alguém que não tem um Deus, que não tem um guia, que não tem um rei, um profeta, um sacerdote, um senhor. Ele não é mais um povo perdido, por assim dizer, pelo mundo, à mercê dos diferentes reinos, das sucessões consecutivas de rei após rei após rei, de guerra após guerra, império após império. Não. Agora o gentio foi aproximado. Ele tem um rei, ele tem um senhor, ele tem um guia, ele tem um sacerdote, ele tem um profeta, e é o Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso. Eles não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, através de Jesus, da sua morte e sua ressurreição, nós agora fazemos parte da família de Deus. E é por isso que a Escritura nos chama de irmãos e irmãs de Cristo. E ele mesmo diz, no determinado momento, quando alguns queriam pressioná-lo, dizem, olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui te chamando. E ele, entendendo que as pessoas estavam equivocadas em interromper sua pregação, fazendo com que ele parasse para atender a mãe e os irmãos, porque era mais importante ouvir a sua palavra, ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele vai e diz, olha ao redor, todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã, dando a entender de que há essa aproximação, esse vínculo, que não pode mais ser separado.
Então, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí ele começa a fazer uso dessa analogia, metáfora incríveis sobre o edifício. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Primeira coisa que ele diz é que há um fundamento. Sobre o que ele está falando? O fundamento dos apóstolos e profetas diz respeito ao conteúdo, a palavra pregada pelos apóstolos e pelos profetas. Isso por si só já dava uma aula inteira, porque o que ele está dizendo é que não há uma diferença tão grande entre o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Um complementa o outro, um lança luz sobre o outro. Nós não devemos entender que o conteúdo do Antigo Testamento é algo para ser descartado. Aqui, Paulo está unindo profetas e apóstolos no mesmo objetivo, na mesma finalidade e propósito. E qual era o propósito? Falar sobre todo o conselho de Deus, todo o plano de redenção. E a centralidade desse plano, que era a promessa da vinda do Filho de Deus, né, que os profetas tanto falaram, e no caso dos apóstolos, essa vinda já tendo sido concluída. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. E os apóstolos estavam endossando essa mensagem. As profecias haviam se cumprido. Então isso é importantíssimo, porque o que ele está dizendo aqui é que há um fundamento para a igreja. Esse fundamento, ele não é a instituição. Esse fundamento, ele não é a concepção da Igreja Católica da tradição, daquilo que passa de orador por orador, sacerdote para sacerdote, papa por papa. Não é. O fundamento, ele foi lançado. Ele não está no processo de desenvolvimento. Ele já foi, ele é algo estabelecido. O que acontece está em desenvolvimento é o que a gente pode chamar de escatologia. Tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o futuro e que ainda tem se cumprido. Mas o fundamento, o conteúdo, ele já foi lançado, não tem que ser acrescentado nada. E esse foi o erro principal da Igreja Católica: adicionar, acrescentar coisas ao fundamento. Uma série de coisas bizarras, bizarras. E aqui eu posso enumerar algumas. A ideia, a definição de Papa é um negócio que beira a loucura. Não deveria existir uma pessoa que pudesse ser definida como um Papa, um vigário de Cristo, sabe? Alguém que simplesmente herdou aquilo que Deus concedeu a Pedro, sabe? Alguém a quem Jesus entregou as chaves do céu, as chaves da terra, e tudo que ele liga no céu será ligado na terra, e o que desliga na terra será desligado no céu. Ou a ideia de que quando o Papa professa algo ex cátedra, ele está pronunciando algo com a infalibilidade do Espírito Santo, que é uma ideia absurda. É uma definição da Igreja Católica, de que o Papa, quando pronuncia uma doutrina, uma verdade ex cátedra, que é uma expressão que significa da cadeira, ou seja, do local de autoridade. A Igreja Católica afirma que ele está sendo instrumento imediato do Espírito Santo, e, portanto, o que ele falar é infalível. É claro que a gente não vê Papa usando essa declaração hoje em dia, embora papas no passado tenham feito. Hoje seria muito escandaloso o Papa pronunciar algo ex cátedra. O mundo inteiro ia falar: que história é essa? Que a sua declaração é infalível. Contudo, continua sendo um dogma. Isso não foi revogado. Assim como as indulgências, as esmolas, assim como o purgatório, assim como a maldição que a Igreja Católica lançou sobre os protestantes, que afirmam que é somente a fé em Jesus que salva alguém. Os protestantes foram amaldiçoados, né, amaldiçoados pela Igreja Católica, no Concílio de Trento, se eu não me engano. Então, e uma série de outras coisas. A confissão ao padre. Vocês imaginam? A Bíblia dá a entender em alguma parte que nós temos que confessar os nossos pecados a um senhor idoso dentro de um cubículo de madeira, falar das coisas que passam na nossa cabeça, falar dos nossos desejos a um senhor o qual nós mal conhecemos. Em algum lugar tem abertura para isso? Não tem. O que ela diz é que a gente deve confessar os nossos pecados ao Senhor. E Ele é capaz de perdoá-los. E Ele reivindicou essa autoridade exclusiva. É o que Ele disse quando Ele curou o paralítico. Ali Ele não abre brecha para a possibilidade da igreja ter um papel efetivo no perdão de pecados. Ela não tem. A igreja é o
corpo é o grupo daqueles que foram perdoados. Ela não pode conceder esse perdão. A Igreja Católica não entende assim. E o pior, o perdão que a Igreja Católica afirma ser possuidora é um perdão que não é perfeito. Você tem que viver se confessando. Você confessa algo que você fez nas últimas semanas e você vai pecar na semana seguinte. Você vai ter que confessar de novo. E aí ele vai passar prescrição do que você deve fazer, quantas ave-marias, jejuns, esmolas, enfim. A ideia do purgatório também ela é beiro absurdo. Você imagina pessoas, entes queridos seus, que não conseguiram chegar a um nível de performance ideal de vida cristã nesse mundo. Eles ficaram aquém do ideal. Eles não deram conta de viver a vida que a Escritura prescreve. E por isso eles estão pagando seus pecados no purgatório, sofrendo. E você tem o poder, através de esmolas, de aliviar a dor deles. Então aqui quando ele diz que vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele está falando, olha, cuidado com quem pensa ter o poder de adicionar o que quer que seja aquilo que os profetas e apóstolos ensinaram e pregaram. Todos eles falaram a mesma linguagem, apresentaram o mesmo conteúdo. Ninguém contraditou ninguém. Não há antagonismo entre os profetas e os apóstolos. Todos foram inclinados, imbuídos do mesmo Espírito Santo. Todos foram motivados pelos mesmos desejos santos, de edificar a igreja, de convencer o povo de pecado, de glorificar a Deus. E nesse sentido, a gente também tem que tomar cuidado hoje com a ideia, a noção de que isso aqui não é suficiente. Sabe? De que Deus não pode usar a totalidade da Escritura para que a igreja desenvolva a sua salvação. Caminhe com o Senhor. Seja santificada por e através da palavra. Então hoje você vai ver com muita facilidade pessoas relativizando esse fundamento que o apóstolo Paulo apresenta como verdadeiro. Um fundamento inegociável, indestrutível. A igreja está fundamentada nesse conteúdo. Por que esse conteúdo é tão importante? Alguém poderia perguntar. O motivo é um. Todos eles visavam o mesmo fim: exaltar e glorificar o Filho de Deus. Esse é o motivo. O fundamento, o conteúdo lançado pelos profetas e apóstolos é Cristo. Mas não é qualquer Cristo, é esse Cristo. Porque alguém pode ensinar, pode definir um Cristo de uma forma que esse livro não define. E esse é um problema. Porque nós não podemos simplesmente ter a palavra Jesus como uma palavra carregada de um valor imaculado, preciso. A gente precisa passar por um crivo e um escrutínio o que as pessoas falam sobre Jesus. Tem que ser compatível com esse fundamento lançado pelos profetas e apóstolos. Se alguém apresentar um Cristo diferente do que esses apresentaram, a coisa é tão séria e tão grave que o apóstolo Paulo diz que seja anátema. Que vocês não deem ouvidos, que vocês ignorem, desprezem. Não gaste o seu tempo com quem não apresenta um fundamento da maneira que nós apresentamos. E que exemplo, Pedro, você poderia dar de alguém que está apresentando um Cristo incompatível com o Cristo bíblico? Olha, para começo de conversa, tem muita gente que não crê que ele é o Filho de Deus. Mas muita gente. Que é uma coisa assim, que é tão contraditório ao fundamento dos apóstolos e os profetas, que na verdade é o seu oposto, é a destruição do fundamento. Não é que é uma melhora, não é que é um aperfeiçoamento, não, é a destruição. Seria melhor ficar sem um Jesus falso do que com um Jesus falso. Essa é a questão. Seria melhor não ser enganado do que ser enganado.
E nesse sentido, tem muita gente que no seu auto-engano está enganando as pessoas. É gente que você não vai ver falando sobre Jesus como Filho de Deus. Eles vão sempre chamá-lo de Jesus de Nazaré. Isso não é errado. Contudo, eles nunca o chamarão de Filho de Deus, de Cristo. Eles sempre se dirigem a Jesus como Jesus de Nazaré. Vocês vão perceber isso ao longo da vida de vocês. Gente, no nosso país, que só se dirige a Jesus como Jesus de Nazaré, o Nazareno. Não há nada de errado em você se dirigir a Jesus assim, pois ele é Jesus de Nazaré. Contudo, ele é outras coisas. E quando essas outras coisas são omitidas, você não tem mais o Filho de Deus. Você tem uma pessoa que veio, morreu, acabou seu trabalho. Ela não tem mais autoridade, o que ela fez está em processo de desenvolvimento, ela não tem mais autoridade, poder, ela não tem uma atuação imediata em nada, ela não é soberana, sabe? Nada. É simplesmente alguém que veio e morreu. E vocês vão ver também que a morte apresentada por esses é incompatível com a morte que os profetas mencionam. Isaías diz que Deus puniu os nossos pecados na pessoa de Cristo. Que ele carregou todas as nossas iniquidades, que ele sofreu por causa de nós. E que por causa disso nós podemos ter paz. Ser aproximados, ser coparticipantes da sua glória, da sua graça. Ser co-herdeiros, membros da sua família. Então você não vai ver essas pessoas que se limitam a Jesus de Nazaré pregando essas verdades. Muito menos uma morte expiatória. Que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Não, eles não vão pregar sobre isso. Eles vão simplesmente dizer que Cristo foi morto pelos fundamentalistas religiosos. E que ele foi um preso político, marginalizado, se identificando com as minorias, com aqueles que viviam à margem da sociedade, e que ele veio para essa gente, e ela somente. Fazer com que elas fossem emancipadas e tivessem uma vida melhor. O problema é que o conteúdo central das suas pregações dizia respeito à alma. E não aquilo que a gente pode angariar ao longo dessa vida, e que quando nós morremos, nós vamos ter que nos despedir. Ele sempre enfatizou a importância de algo que tem valor substancial e eterno, que não pode ser perdido após a morte. E esses não, esses homens, essas mulheres, eles não vão enfatizar esse tema central na pregação de Jesus. Eles vão sempre falar sobre a prática da misericórdia, sabe? Sobre você se distanciar do fundamentalismo, dos dogmas, dos fariseus, sabe? E isso é um problema, porque, embora isso seja verdade, você tem todas essas outras coisas acompanhando essas verdades. Toda a realidade do reino dos céus, do novo nascimento, da santificação, do envio do Espírito Santo. Vocês vão perceber, essas pessoas não mencionam nada disso. Muitas vezes, quando eu vejo essas pessoas falando sobre Jesus, e eu vou ver os comentários, eu vejo alguém perguntando: você crê que Jesus ressuscitou? É uma pergunta interessante, porque a pessoa deixa um vácuo na mensagem dela. Ela traz um conteúdo ambíguo, vago, e que não soa aos ouvidos de quem está assistindo como algo compatível com esse fundamento dos profetas e apóstolos. Essa pessoa, né, preocupada com o que ouviu, resolve perguntar: mas espera aí, você crê que Jesus ressuscitou? E geralmente essas pessoas não obtêm resposta. Esses homens e essas mulheres, eles se esquivam de dar uma resposta a essa pergunta. É um medo de declarar algo que é escandaloso, porque a Bíblia fala sobre a ressurreição do Filho de Deus em toda parte. Você negá-la seria um escândalo. Então essas pessoas, elas continuam buscando apresentar um Jesus de Nazaré e ao mesmo tempo não negam deliberadamente que ele não é o Filho de Deus, que ele não ressuscitou. Elas mantêm isso abafado. Impressionante, é impressionante. Eles não tocam no assunto, não respondem essas perguntas. E quando vão participar de podcasts, entrevistas, sempre é com os seus pares, que por sua vez não vão fazer essas perguntas. Vai ficar todo mundo falando sobre a mesma coisa. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular.
Aqui ele começa a construir um pouco mais a metáfora, a analogia do edifício. A pedra angular, no original, significa a pedra de esquina. Era a principal pedra colocada quando você ia lançar as bases de um edifício, para que a partir dali você pudesse colocar todas as demais e seguir uma linha, uma ordem harmônica, sem que você se perdesse o fio da meada. Pode falar, Zé. O Zé entende bem disso. Isso aí é minha área, sua área, 40 anos. Essa pedra, sem ela, porque dessa pedra principal, nós partimos através de um equipamento chamado teodolito. Se alguém tiver curiosidade, eu trago um para ver. Esse aparelho, ele te dá todos os ângulos necessários em todos os pontos. É o principal mesmo. Então, hoje ainda se usa isso. A gente coloca... Repete essa parte, todos os ângulos. Em todos os ângulos, de todos os pontos. Essa sala aqui, por exemplo. Naquele canto, para começar a obra, naquele canto, coloca-se uma estaca, que hoje não vai se colocar uma pedra angular, pedra mesmo, é uma estaca. No passado era assim. Na engenharia, na verdade, é piquete, mas deixa para lá, é uma estaca. Essa estaca leva uma numeração que ela é chamada RN, é referência de nível. Dali a gente parte, aí tira o ângulo, porque todos os pontos estão amarrados a uma angulação. Dali a gente parte para o outro canto, aí o outro ângulo, roda o teodolito, bota X graus, lá, aquele canto lá, e depois o outro canto. No meio da obra tem outros, depende do projeto, inúmeros pontos. Mas aquele é o principal. Dali parte todos, através de um teodolito, e o auxiliar do engenheiro leva uma baliza, que é uma varinha de ferro, todos chegam no ponto certinho do ângulo, nós vamos o teodolito, viram do ângulo certinho, tantos graus, que aí ele fica a outra estaca. Aí todos os pontos, todas as estacas são marcadas. Mas aquela é a principal. Bom, mais preciso que isso, impossível, né? Ouvimos aqui ao vivo de alguém que entende da coisa. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está pensando. Ele está pensando numa construção da época em que não seria possível construir algo preciso, perfeito, harmônico, bem fundamentado sem essa pedra angular. E o que ele está dizendo é isso: a igreja é esse edifício. E para a sua construção ser uma construção perfeita e bem fundamentada, Cristo foi lançado como essa pedra. Dele, a igreja tem a sua construção iniciada por todos os ângulos, como disse José, todos os lados, sem erro. Perceba, se você tira a pedra angular, acabou, você não tem edifício. A igreja perde a sua identidade. Vai ficar um edifício confuso, mal fundamentado, cheio de buracos. Pode desmoronar, né? Pode desmoronar. E, né, pegando um exemplo mais recente dos últimos séculos, eu não sei se todos vocês sabem, mas o cristianismo nos últimos séculos, ele se espalhou pela Europa. Eu acho que todos vocês têm conhecimento básico do quão longe o evangelho foi propagado pela Europa, por todos os seus países. O que fez o evangelho quase que cessar? Qual foi o golpe mortal nesse edifício que estava sendo construído ao longo dos séculos? Em diversos países. Pensem em Itália, Reino Unido, França, todos, Holanda. Pensem, qual foi o principal motivo desse edifício ter ruído? E hoje o que tem nesses países é religião islâmica. Alguém sabe qual foi o principal motivo? Tem relação com isso que a gente está falando. A pedra angular... Tirar a identidade de Cristo. Através de que meio, Pedro? Liberalismo teológico. Todo aquele processo de racionalismo de René Descartes, iluminismo, Immanuel Kant, culminando no niilismo de Nietzsche, fez com que o cristianismo fosse esvaziado dos seus valores, da sua natureza, desse fundamento eterno. E com isso você teve a desconstrução dos valores, a desconstrução das doutrinas, a desconstrução desse fundamento. Tudo foi diluído. Uma nova definição foi dada a tudo, a Cristo, a igreja, a Bíblia, as doutrinas, a forma de interpretá-la, aos apóstolos.
E com esse liberalismo teológico, qual o sentido? Qual a necessidade da igreja? Se tudo foi desconstruído? Nenhuma. Acabou. Foi o que aconteceu. Acabou, não é que não existe mais igrejas cristãs na Europa. Existem. Mas se comparado ao que era no passado, nós estamos diante de quase que um cadáver. Algo que não tem mais vida. E o que continua crescendo é a religião islâmica, que, por assim dizer, ocupou esse vácuo. Porque ela está incólume a esse processo de liberalismo. É fechado, é dogmático. É um fundamento protegido a paredes de aço. Ninguém vai desconstruir o Islã. O fundamentalismo é radical. E o Islã ele deriva do seu fundamento valores cristãos, pois o Corão ele é considerado o terceiro testamento. E nesse sentido, esses valores apresentados a um povo criado à imagem e semelhança de Deus, que está cansado de ver essa desconstrução desse vácuo que foi deixado pelo liberalismo, esse povo, o ser humano, se agarra a esses valores, pois ele precisa de algo que comunique sentido e propósito de vida. E é aí que entra, se eu pudesse ser bem assim, espiritual na interpretação, é aí que entrou o golpe do diabo. Diluiu o conteúdo do evangelho, redefiniu todas as doutrinas, a pessoa de Cristo, a Bíblia, e colocou o que no lugar? Uma religião que deriva do evangelho um valor ou outro, embora negue todos os seus fundamentos. É uma sacada de mestre, algo genial, diabólico, por assim dizer. Um engano dos enganos. Historiadores dizem que daqui a cerca de 60, 70, 80 anos, a religião islâmica vai ser a maior no planeta. Ela não para de crescer. Então, fiz essa digressão só para mostrar para vocês que quando esse fundamento dos profetas e apóstolos é destruído, você vai se aproximar de uma maneira muito rápida de uma autonomia, é uma independência. Você não precisa mais de valores eternos. Se eles são fruto de construção social, se eles são ópio do povo. E se você tiver uma ideia nihilista de Nietzsche da vida, que nada faz sentido, nós somos um povo que mata uns aos outros, propagador de guerra, de iniquidade, de mentira, um povo que não cansa de explorar, escravizar o seu semelhante, é aí que você não vai se resguardar em religião alguma. Esse foi o golpe final, o niilismo de Nietzsche. Por quê? Porque no século XX, você teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo aquilo que o povo europeu, todos os seus países, estimou durante tantos anos e que disse que era capaz de conduzir o ser humano para um caminho melhor, um caminho de paz, de respeito pelo seu próximo, culminou no quê? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Com uma violência que nunca antes tinha sido vista. Aviões, bombas atômicas. E aí isso fez com que o niilismo de Nietzsche explodisse. Ele foi o chamado profeta do caos. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E ele continua: nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Olha que coisa bonita. Primeiro, a ideia de edifício, que é bem ajustado. É algo muito bem fundamentado, é sólido. A nossa vida ela pode parecer que está sendo balançada de um lado para o outro. Que a gente está à mercê da morte a qualquer momento, da destruição, dessa oscilação, desses ventos de doutrina. Contudo, sendo edificados sobre essa pedra angular, nós estamos muito mais seguros do que imaginamos. É um edifício, é algo sólido, bem ajustado. O que mantém todas as bem consolidadas é Cristo, não é o nosso poder. Não é os erros e as imperfeições da igreja que vão destruir esse fundamento. O fundamento continua sendo Jesus. Com isso, o que Paulo está querendo dizer é que esse edifício que está sendo construído sobre Jesus é indestrutível.
E nada vai conseguir impedir a obra que Deus está realizando no seu povo. É uma obra muito bem fundamentada, bem ajustada e que cresce. Ela cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Qual o objetivo desse edifício, Pedro? É o quê? A gente vai chegar até a cobertura e daí vai ser o quê? O objetivo é esse. É que a gente entenda que nós somos um santuário. Nós somos comprados por preço. Pertencemos ao Senhor, não pertencemos mais a nós mesmos. O mundo, sabe, não tem direito às nossas almas. O pecado não exerce mais esse domínio sobre nós. Nós fomos comprados por preço, um preço muito caro. O sangue de Jesus. Somos como um santuário. Um santuário dedicado ao Senhor. Sim, Jael. É santuário, né? A nossa vida de templo. Eu acho que é mais bem Um templo, somos um templo. Não é um mero prédio, é um templo de habitação do Espírito Santo. É, O santuário é dentro do templo. pois é, tem essa questão também. É algo muito, é algo interior, né? A minha versão eu gosto melhor. Uma palavra que eu gosto de usar nessas horas, perdão, pode repetir o Templo santo. templo santo. Uma palavra que eu ia acrescentar é o sagrado, é aquela concepção de sagrado. É assim que Deus enxerga o seu povo. É algo sagrado para ele, separado. Separado do comum para um propósito santo, especial. E isso deveria nos fazer, como Paulo diz em Coríntios, ter uma nova concepção de santidade, de como viver essa vida nesse mundo. Sabe, ele chega ao ponto de dizer, quando ele fala do caso de um rapaz que tinha se envolvido com uma prostituta, ele fala, olha, nós somos o santuário de Deus. Eu, por acaso, vou pegar o meu corpo e uni-lo a de uma prostituta? E ele chega a ponto de dizer, vocês não sabem que aquele que se une a prostituta ou a qualquer outro se torna um só corpo com ela? Ou seja, ele apresenta uma nova dimensão sobre o sexo. É muito mais do que as pessoas pensam. Alguma coisa misteriosa acontece quando você se relaciona sexualmente com alguém. É como se Paulo estivesse dizendo, você está se unindo através dessa relação a alguém. Aos olhos de Deus, vocês são uma só carne. Não é meramente algo prático, sabe? Uma coisa física. Tem alguma coisa por trás da relação sexual. E vocês devem se enxergar como santuário de Deus. Como aqueles que foram comprados, sabe, separados para viver uma vida de pureza. E no que consiste essa pureza? Você vai ser fiel à pessoa que você ama e que ama você. Um santuário dedicado ao Senhor. E o verso final do capítulo 2, ele diz assim, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito Santo. Ou seja, o propósito de Deus em ter alcançado vocês, que são gentios e não fazem parte do povo judeu, ele foi um propósito que foi concluído. Contudo, agora ambos, judeus e gentios, vocês dois se encontram dentro de um mesmo propósito. É vocês e os outros, como diz ele. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Sabe, ele está dizendo, se vejam parte do mesmo corpo. Se vejam dentro desse mesmo propósito de Deus, de edificação, de desenvolvimento, de transformar cada um de vocês mais próximos à imagem de Jesus. Essa ideia coletiva, ela é importante para você enxergar com muito mais dignidade as pessoas. E isso pode muitas vezes privar você de se meter nesses problemas que acontecem com frequência em muitas igrejas, essas rivalidades, essas indiferenças, os maus humores que dão lugar a inimizades, murmuração, sabe, gente maldizente. Então, maldicente, é maldicente ou maldizente? Maldicente. Maldizente com Z? Maldizente. Isso tudo é fruto
de pessoas que perderam de vista a dignidade que Deus concede a cada membro do corpo. É algo tão especial que quando Paulo vai fazer a analogia do corpo em Romanos, ele diz, olha, nós somos o corpo de Jesus. E no nosso corpo, nós concedemos muito mais honra àquilo que parece que não tem valor. Nós não enfeitamos o peito, o bíceps, as pernas. O que nós enfeitamos? O dedo, a orelha, o nariz. Essas coisas que parecem ter menos importância são as coisas que nós revestimos com joias, é o que ele está dizendo. Então concedam muito mais valor àquele que parece pouco. Sabe? Nem todos são olho, nem todos são ouvido, nem todos são nariz. Se todos fossem olhos, onde estaria o lugar para o nariz, para o ouvido? Ele vai fazendo uso dessa analogia para que a gente tenha uma compreensão muito mais especial sobre os nossos irmãos e irmãs na igreja. E não distrate, não desmereça, e não seja indiferente com ninguém. Uma das coisas que uma senhora contou para o meu pai, anos atrás, quando ele foi visitar a igreja de All Souls, na Inglaterra, que é a igreja do falecido John Stott. Ele encontrou uma moça que cresceu vendo John Stott, era o seu pastor. Mais de 50 anos de igreja, essa moça. Aí meu pai resolveu perguntar, o que você tem a dizer sobre o John Stott? Assim, o que mais te marcou no trato dele com você ao longo desses anos? Ela falou, olha, ele sempre me olhava nos olhos quando estava falando comigo. Terminava o culto, alguém parava para falar com ele, ele olhava a pessoa no olho, dava toda a atenção. Ele não ficava procurando alguém atrás mais importante. Ele não colocava a conversa por uma finalidade, por um fim, porque ele viu que tinha alguém se aproximando que ele queria falar. Não, ele dava toda a atenção, olhava no olho. Por quê? Essa concepção, essa dignidade, essa importância, esse valor que esse homem de Deus concedia à sua igreja, que não fazia desmerecer um em detrimento do outro. Estimar um, perdão, em detrimento do outro. Não. Ele não tinha preferidos e preteridos. Posso Sim, Zé. só uma coisa? Em Efésios 3:8, tem a ver com o que esse que falou no pedra angular. Porque ele diz assim, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja chamado de toda a plenitude de Deus. Então, não é só a largura, não é só a altura, mas também a profundidade. Aí, como ele diz aqui, para você conhecer, né, o edifício completo depende dessa pedra angular, porque dela também a gente verifica a altura. dela. E verifica também a profundidade, o comprimento e a largura. Sim. Por isso que todos os anos partem dessa pedra angular. E aí você conhece o edifício de Deus. A plenitude, como diz Paulo aqui em Efésios 3:18. Sim. Tem tudo a ver. Sim. Muito bom. A gente vai chegar lá em breve nesse verso. Muito bom. E ele conclui, para a gente terminar, para abrir também para vocês participarem, quem tiver o desejo de falar, ele conclui dizendo, para serem morada de Deus, o Espírito Santo. Aqui é aquela definição maravilhosa que a gente encontra em tantas partes da Bíblia, especialmente em Romanos 6, da união de Jesus com a igreja. Certa vez, falando da morte e ressurreição de Cristo, no verso sobre a ceia em Coríntios, comentando esse verso, ele falou assim, o amor com que Jesus nos abraçou o levou a unir-se a nós. Nisso consiste o Evangelho. Deus fazendo de nós morada, através do Espírito Santo. Mas, Pedro, eu não percebo isso em mim. Eu não estou sentindo sempre a presença dele. Como assim? Ele está sempre no meu íntimo, no meu interior, através do Espírito Santo? Que o fundamento dos apóstolos e profetas tem a dizer que sim. Por que eu não sinto sempre, Pedro? Primeiro, porque esse não é o local estabelecido por Deus para que você tenha essa comunhão ininterrupta, essa percepção, os sentidos afiados. Não é. Esse é um lugar de dor, de sofrimento, de dúvida, de fé imperfeita. Na verdade, esse é um lugar de fé. Esse é o tempo de fé. Quando o reino de Deus vier, não vai ter uma necessidade de fé. Então nós estamos nesse lugar onde nós precisamos desse exercício
desse hábito, dessa prática de fazer uso da fé. O que a fé vai dizer? Vai reorientar, reordenar a nossa compreensão sobre a ausência de Deus nesse mundo. Porque como nós não estamos vendo Ele com os olhos, a fé vai ver além, vai confiar nele por causa da sua palavra, vai dar crédito a Ele. Então esse não foi o lugar estabelecido por Deus para que você veja claramente que Ele está no seu íntimo através do Espírito Santo, para que você tenha fé nisso, para que você creia nisso apesar das circunstâncias. Então, o fato de você não perceber que isso diz respeito à sua vida, simplesmente endossa mais ainda essa realidade. Pois nós devemos lutar, buscar, desejar por ela. E por isso que a vida cristã é tantas vezes comparada a uma corrida, a uma luta, a uma batalha, a uma busca, a uma peregrinação. Nós temos essa parcela de Deus dentro de nós. E que nos liga de maneira tal a Ele que nós não vamos nos dar satisfeitos enquanto não virmos face a face e termos comunhão com Ele. Esse é o desejo do cristão. O cristão, ele quer glória, diz Paulo em Romanos. Honra e incorruptibilidade. Ele quer glória. Que glória? Glória para ele não. Ele quer ver a glória de Deus. Ele quer honrar a Deus. Ele quer ver essa honra. E ele quer ficar livre da incorrupção. Pecado. Isso que faz uma separação entre ele e o Senhor. Então vocês estão sendo edificados junto com os outros. Nunca se esqueçam. É junto com os outros. A gente vai ver muita perfeição na igreja. Tem muita barbaridade acontecendo. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Se Paulo não deixou de enxergar Corinto como uma igreja de santos, uma igreja de pessoas que Deus estava agindo, nós não temos o direito de dizer que um local, aquilo ali não é igreja. Porque Corinto é o extremo dos extremos. E se ali o apóstolo Paulo viu a graça de Deus atuando, nós devemos compreender que a graça dele atua, por mais imperfeita que seja alguma igreja. Desde que, claro, ela não negue os fundamentos. Nós estamos falando de que igreja? Dessa igreja que está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se há negação disso, irmão, não é igreja. Não é igreja. Ah, mas pode ter cristão ali. Não, até pode. Pode. Mas o problema é que nós não, por isso, nós não temos o direito de endossar como igreja. Pode ter cristão em qualquer lugar. O problema é que a gente não deve enxergar e ter aquilo como uma referência, um exemplo. E relativizar tudo o que acontece. Então, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito Santo. E aqui a gente conclui o capítulo 2. Alguém gostaria de participar? Falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Alguém de casa, talvez? Márcio? Pode falar, Márcio, querido. Sim. É só uma colocação sobre um ponto que você citou sobre a Igreja Católica, em relação ao ao sacramento da confissão. Eles se baseiam num verso de João, do Evangelho de João. Posso ler aqui? Pode sim. Se baseiam em João 20, capítulo 20, versos 22 e 23. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Então, é nesses versos que a Igreja Católica se baseia para justificar o sacramento da confissão. Eu vim de lá e durante muito tempo eu acreditei. Aí você poderia fazer uma exposição sobre... Posso sim. Eles entendem que a igreja, ela representa corporalmente Cristo nesse mundo. É assim que a Igreja Católica interpreta. Então ela recebeu a autoridade de fazer aqui nesse mundo aquilo que Jesus fez ao longo de sua vida. Então, a salvação, ela não é mediada exclusivamente por Jesus para a concepção da Igreja Católica. Ela é mediada
através da própria igreja, da instituição. A igreja é a mãe. Ela é um instrumento. É necessário que se passe por ela para alcançar esse reino. Ela não é simplesmente o corpo de Jesus. Ela é a cabeça junto com Jesus. E Márcio leu esse verso de João e essa interpretação que a igreja faz. A igreja católica ela fez uma série de interpretações, né, que para os reformadores e até para os pais da igreja que vieram antes foram interpretações equivocadas. Como, por exemplo, quando Cristo pergunta aos apóstolos quem as pessoas dizem que eu sou. Aí eles dizem, uns dizem que é Elias, uns dizem que é João Batista e tal, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai e diz, olha, você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Aí Cristo dá aquela declaração fantástica a Pedro na frente de todos. Ela diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, o nome de Pedro era Simão. Pois não foi carne nem sangue que revelaram a você estas coisas, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele diz, eu te digo que você é Pedro, e sobre essa rocha, essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Toda a compreensão da Igreja Católica, do papado e da atuação do Papa, deriva dessa declaração de Cristo a Pedro. A Igreja Católica simplesmente inferiu desses versos que o Papa recebeu essa autoridade, que aquilo que Cristo comunicou a Pedro era algo exclusivo dele. Era algo que ele deu, ele concedeu a Pedro. E Pedro tem seus sucessores. E isso que Cristo disse a Pedro, que ele era pedra e que a igreja estava edificada sobre ele, a Igreja Católica simplesmente transpôs para a pessoa do Papa. Então todos os papas vêm de uma sucessão. É pedrinha. Hã? Pedro é pedrinha, não pedra. Pedra é Cristo. Pedra, Eu acho que significa rocha, o nome de Pedro significa rocha. pedra pequena. Pedra pequena. Uhum. Porque a igreja não está edificada, está edificada em Cristo. Pois é, mas a Igreja Católica, ela não é que ela negocia essa verdade, ela adiciona coisas a ela. Essa que é a sutileza, essa que é a dificuldade. Pedro foi o primeiro papa. Pois é, Antes disso, isso. Pedro nunca foi pois é. casado, cheio de filho, pescador, sempre analfabeto. E uma série de outras coisas, né, que a Igreja Católica também entende que são profundamente contraditórias, né? E que a gente poderia abordar numa outra ocasião, Márcio, com mais calma. Mas eu só mencionei assim as mais assim importantes, por assim dizer, né? Essa de Pedro é uma das principais. É impressionante você derivar, você extrair um ensino equivocado e que permanece até hoje. Milênios e milênios dessa compreensão sobre essa figura do Papa. Aí o Papa morre, todo mundo lamenta, chora e tal, gente se emociona, tudo bem, né? Um ser humano como nós. O problema é você achar que algum tipo de divindade partiu, sabe? O problema é esse. Pois é. E... Preparado para o pecado. Uhum. Santo para ser adorado. Sim. Uma divindade. Né? É uma espécie de deidade. Cristo, né? Sua santidade, ele é chamado. Sua santidade. Comprou um terreno? Aí, ó, comum, isso é a prática comum. Ele deu um terreno e construiu uma igreja católica para comprar um terreno no céu. No passado as pessoas faziam isso. Elas adquiriam relíquias, sim, Nude, pode. Seu nome, o slogan era também investindo no reino para... É a mesma lógica. Mesma lógica. Aqui, acabou já. Master, mesma lógica. Não, o da igreja. O da igreja, sim. Que era o, como é que é? Clava forte. Aí, na morte dele, aos 97 anos, acho que foi, ele aceitou a Cristo. Aceitou Cristo. Maravilha. Ele era um homem muito bom. Amém. Sim. Através da minha mãe, ele aceitou a Cristo. Que bom, graças a Deus. Vida é engraçado. Alguém mais gostaria de participar antes da gente encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Isso aqui tem testemunho bom da vida dela.
Você não leu, não? Vi que ela teve a coragem de falar. Sim, tá aqui, li, tá aqui. Sim, sim. Tem mais coisa que você Depois me manda mais. Vai demorar uns 15 minutos. É. É a história. Gente, vou encerrar então, já que ninguém mais tem dúvida. Semana que vem a gente inicia o capítulo 3. Queria agradecer a presença de todos, vocês aqui presentes, vocês acompanhando de casa. Espero que Deus abençoe vocês com essa aula. Tá bom? E a gente se vê daqui a pouquinho no culto. Que Deus também abençoe vocês através da pregação. E a gente vai retomar a sequência que eu estou de João, capítulo 6. Conto de Jesus com a multidão. Sou fã de Romanos. Você me deu uma sugestão boa, vou pensar em trazer Romanos em breve. Romanos. Gente, um beijão, um abraço forte, tá? Eu vou sair aqui da salinha. Que Deus abençoe vocês. Um bom domingo, bom culto.